Olá pessoal, saudações! Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, rogando sempre a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre que nos ampare nessa empreitada. Estamos no livro 2, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. E estamos na pergunta 576. Temos visto até aqui que todos os espíritos, que são criados por Deus simples e ignorantes, percorrem todas as escalas espíritas, objetivando a evolução. Além do melhoramento pessoal, os espíritos concorrem para a harmonia do universo. Os mais evoluídos têm a lucidez disso. Os inferiores e imperfeitos também desempenham papel útil no universo, mesmo que nem desconfiem disso. Para os espíritos superiores, sempre é uma sensação de muita felicidade sentir-se útil. Essas ocupações, para esses espíritos, não têm o peso das mesmas ocupações de homens como nós, de espíritos encarnados em planetas de expiação e prova, onde muitas vezes o trabalho é estafante. Por isso aprendemos que não dá para comparar as ocupações de espíritos superiores com as ocupações de espíritos inferiores. E há também, entre os espíritos inferiores, os que são preguiçosos, ociosos, mas com o tempo vão perceber esta condição e buscar correr atrás do tempo perdido, porque todos os espíritos tendem ao progresso e à perfeição relativa. Conforme a providência de Deus, não há uma só ovelha que irá perder-se. Kardec nos diz em uma das notas, abre aspas, os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Fecha aspas. E mais à frente, nos diz: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo. Seja como espírito, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha as suas tarefas. A última pergunta que lemos no nosso encontro anterior foi a 576. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Às vezes, sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada? Ou pode receber uma missão não prevista? Tudo o que um homem faz
não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro e que escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Vejam que interessante a pergunta e a resposta. O espírito encarnado que está se esforçando, buscando recursos para ser útil, buscando ali afazeres, se especializando, pode chamar a atenção de um espírito errante que esteja na erraticidade ali, que tenha condições e executarem ambos uma tarefa, né? O espírito orienta, ele intui, mas o encarnado precisa ter ali as condições para isso. E assim são desenvolvidos muitos trabalhos, belos trabalhos de arte, como diz aqui, e até grandes descobertas, não é? Mais uma vez se reforça aqui a influência dos espíritos sobre o mundo corpóreo também. Devemos refletir sobre isso e buscar, enquanto encarnados, sermos úteis, buscar aprendizados, buscar condições para fazer coisas que concorram para o nosso próprio aprimoramento, como para o aprimoramento da obra divina, em auxiliando o próximo. De outra forma, nós vamos ficar em sintonia com espíritos que não estão se esforçando, que não estão se importando, e muitas vezes sob o comando aí do alheio, sob a inspiração de espíritos de uma condição semelhante ou pior do que a nossa. Por isso a importância da reforma íntima, por isso a importância de buscarmos nos evangelizar, e aí vamos sentir a necessidade de estarmos utilizando o nosso tempo de maneira mais sábia, nos tornando úteis, né? Pergunta 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Sim, se não for um espírito superior. 578A. Quais são para ele as consequências? Terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois, sofrerá as consequências do mal que tenha causado. 579. Pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que poderia falir? Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, estais certos. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Não, ele tem experiência. 581. Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam.
É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É sem contradita uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não. Mas, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada, e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. 583-A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Deus é justo. Vejam, aqui não houve mérito dos pais para que esse espírito vencesse. Foi o mérito do próprio espírito. Já estudamos que há crianças que nascem numa condição moral e espiritual melhor do que os seus genitores, do que o pai e a mãe. Então vejam que ser pai e mãe é uma missão. Uma das missões mais importantes, inclusive, que é a de conduzir uma alma em progresso no caminho do bem. Nós não sabemos tudo, claro, mas já conseguimos distinguir o bem e o mal. Sentimos o que dói no corpo ou na alma. Então, já temos condições de fazer melhores escolhas e aproveitar melhor as nossas oportunidades. Pergunta 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes um meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. 584-A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheia ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Nota de Allan Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade.
Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam à sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimento dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então vamos lá. Missão é a tarefa que deve ser realizada pelo Espírito, atribuída pelo Criador, é proporcional ao estado evolutivo de cada indivíduo e pode ser desempenhada pelo missionário em estado errante ou enquanto encarnado, de acordo com a finalidade da missão. Esta é sempre realizada com muita alegria e abnegação, e seu objetivo é o progresso dos seres em geral. Na Revista Espírita, de 1868, página 70, temos um trecho interessante, como também no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, que nos diz, abre aspas, as mais importantes missões não são confiadas senão aos que se sabem capazes de as desempenhar e incapazes de falhar ou as comprometer. Ao passo que, sob os olhos do próprio Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. A chefes superiores é confiada a direção de um turbilhão planetário, a outros é confiada a de um mundo especial. Venha a seguir, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até aos mais íntimos detalhes da criação. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupação para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitada com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, as há de todos os graus de importância confiadas a espíritos de todas as ordens, de onde podemos dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer os filhos progredirem, até o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que muitas vezes se encontram fracassos, prevaricações, renúncias, mas que só prejudicam o indivíduo e não o conjunto. Fecha aspas. Então, irmãos queridos, diante dessas palavras todas, desse estudo maravilhoso, dessa codificação que nos chega à mente para o raciocínio e ao coração, para podermos elevar o sentimento, devemos rogar a Deus, elevar os olhos e dizer: Deus Pai, mesmo na minha condição, agradeço a oportunidade do reencarne, que eu possa fazer o meu melhor nas oportunidades que a vida me confia, que eu possa chegar a Jesus aprendendo a servir da maneira como eu gostaria de ser servido, e assim, nem que seja na missão secundária ou terciária, que possamos
não fracassar tanto quanto temos fracassado, porque daremos passos mais firmes e com um pouquinho de mais lucidez para esta nossa existência, essa dádiva de vida imortal que temos. Por hoje ficamos por aqui. Abraço carinhoso e até o próximo encontro.